Deixe-me fazer uma pergunta a você. Qual é o lugar mais alienígena que você consegue imaginar? A resposta não está no espaço, está aqui mesmo, na Terra. Neste exato momento, sob o Oceano Pacífico, existe um mundo mais hostil do que o próprio espaço sideral. Escuridão absoluta, temperaturas próximas do congelamento, uma pressão tão extrema que esmagaria um submarino como se fosse uma lata de refrigerante. Durante a maior parte da história humana, os cientistas acreditaram que nada poderia sobreviver ali. As condições eram simplesmente extremas demais. Então, em 1960, dois homens desceram ao ponto mais profundo da Terra, quase 11 quilômetros abaixo da superfície, até um lugar onde nenhum ser humano jamais havia chegado. E ali, no feixe de luz de seus refletores, eles viram algo se mover. Vida. No limite do que deveria ser possível. Grande parte do que sabemos vem de espécimes raros trazidos à superfície por sondas ou capturados em redes de pesca. Mas quando são retirados do seu mundo, a mudança brusca de pressão faz com que seus corpos se expandam, se rompam, às vezes até se desintegrem. Nós os vemos apenas como sombras distorcidas de suas verdadeiras formas. Então, o que realmente existe lá embaixo? O que vive no ponto mais profundo da Terra? E como essas criaturas sobrevivem a condições que destruiriam quase tudo o que conhecemos? Eu sou Gabriel Azevedo e você está assistindo ao Mundo Profundo. Junte-se a mim neste vídeo enquanto exploramos os mistérios mais profundos que o nosso planeta tem a oferecer. Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao início de tudo. Nossa história começa há 150 anos, com um navio chamado HMS Challenger. Em 1872, um navio britânico partiu em uma missão que mudaria para sempre a nossa compreensão dos oceanos. O HMS Challenger não era um navio de guerra. Havia sido transformado em algo inédito para a época. Um laboratório flutuante. Durante 4 anos, a embarcação percorreu os mares do planeta, parando em centenas de pontos para medir temperatura, correntes, profundidade e coletar sedimentos do fundo marinho. Os instrumentos eram rudimentares pelos padrões atuais. Cabos longos com pesos de chumbo eram baixados lentamente na escuridão até tocar o leito oceânico. Era um trabalho exaustivo, impreciso, mas representava o início da ciência oceânica moderna. Navegar em alto mar naquela época era arriscado. Marinheiros viviam cercados por tradições e superstições. Histórias falavam de criaturas colossais emergindo das profundezas, envolvendo navios com tentáculos e arrastando-os para o abismo. Hoje, isso soa como lenda, mas diante de milhares de metros de água negra, o medo parecia perfeitamente plausível. Próximo às Ilhas Marianas, a tripulação registrou uma profundidade de cerca de 8.200 metros. Naquele momento, era a maior já medida. Era difícil imaginar aquela escala. Se você estivesse ao nível do mar e olhasse para baixo, seria como alinhar mais de 20 edifícios em Empire State, um após o outro, desaparecendo na escuridão. Mas medir a profundidade do oceano com precisão era muito mais complexo do que parecia. Somente em 1951 surgiu a primeira medição verdadeiramente moderna. O HMS Challenger 2, batizado em homenagem ao navio original, retornou à Fossa das Marianas equipado com um ecobatímetro. O dispositivo enviava pulsos sonoros até o fundo do mar e calculava o tempo de retorno do eco. O resultado foi impressionante, aproximadamente 10.863 metros. Era o ponto mais profundo já registrado. E a partir dali, aquela depressão específica no leito oceânico passou a ser conhecida como Challenger Deep. Mas conhecer um número não é o mesmo que estar lá. Em 1960, 2 homens decidiram tentar o impossível. Jacques Piccard,
engenheiro suíço, e Don Walsh, tenente da Marinha dos Estados Unidos, embarcaram no submersível Trieste com um objetivo claro: alcançar o fundo do Challenger Deep. A descida levou quase 5 horas. A cada metro, a pressão aumentava de forma implacável. Uma atmosfera na superfície, 10 a 100 metros, 100 a 1000 metros. Ao atingirem 9.000 metros, a pressão era tão intensa que uma janela de acrílico trincou com um estalo seco, semelhante a um disparo. Mesmo assim, continuaram. A 10.916 metros de profundidade, o Trieste finalmente tocou o solo. Pickard e Walsh tornaram-se os primeiros seres humanos a alcançar o ponto mais profundo da Terra. Quando o batiscafo pousou, levantou nuvens densas de sedimento branco fino, mais tarde identificado como lama de atomácea. A visibilidade ficou tão reduzida que Walsh descreveu a cena como tentar enxergar através de uma tigela de leite. Eles permaneceram ali por cerca de 20 minutos, observando a escuridão. Então perceberam um movimento, uma forma achatada e pálida no fundo do mar. Era vida! Pickard acreditou ter visto um peixe achatado semelhante a um linguado, além de pepinos do mar, deslocando-se lentamente sobre o leito oceânico. Posteriormente, parte dessas observações foi questionada, já que nenhum linguado foi confirmado em profundidades superiores a aproximadamente 8.200 metros. Ainda assim, havia algo vivo ali, muito provavelmente um organismo bentônico, discreto, mas inegavelmente presente. A descoberta foi histórica. Demonstrou que mesmo nos limites mais extremos do oceano, onde a pressão ultrapassa 1000 atmosferas e a temperatura permanece pouco acima do congelamento, a vida encontra uma forma de persistir. E há um detalhe adicional: o Challenger Deep não é um único ponto isolado. Ele é composto por 3 bacias distintas: oeste, central e leste. Cada uma possui profundidades ligeiramente diferentes. Dependendo do local exato da medição, o número varia. É por isso que as estimativas mudaram ao longo das décadas. Não estamos medindo exatamente o mesmo lugar. Estamos medindo diferentes partes da mesma fossa. Depois de 150 anos de exploração, sabemos que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do planeta. Sabemos que existe vida ali. Mas permanece uma pergunta essencial: por que uma fossa tão profunda existe? A resposta não está na água acima, está na rocha abaixo, nos processos lentos e violentos que moldam o nosso planeta a partir do interior. Para entender por que a Fossa das Marianas existe, precisamos dar um passo atrás e observar o planeta como um todo. A superfície da Terra é fragmentada em enormes blocos de rocha chamados placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre uma camada de rocha parcialmente fundida chamada manto, deslocando-se cerca de 5 centímetros por ano, aproximadamente a velocidade com que suas unhas crescem. Ao longo de milhões de anos, esse movimento lento remodela continentes, ergue montanhas e rasga o fundo do oceano. Existem 2 tipos de crosta, e a diferença entre eles é fundamental. A crosta continental, onde vivemos, é espessa e leve, composta principalmente de granito e outras rochas de baixa densidade. A crosta oceânica é fina e densa, formada por basalto, uma rocha vulcânica pesada. Imagine a crosta continental como um bloco de isopor flutuando alto na água, enquanto a crosta oceânica seria como um pedaço de madeira encharcada que ainda flutua, mas por pouco. Essa diferença de densidade determina o que acontece quando 2 placas se encontram. A Fossa das Marianas se forma onde 2 placas oceânicas colidem: a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. A placa do Pacífico nessa região é antiga, cerca de 170 milhões de anos. Ao longo desse tempo, ela esfriou e se tornou mais espessa, mais densa e mais pesada. A placa das Filipinas é muito mais jovem, aproximadamente 50 milhões de anos. É mais quente, mais fina e relativamente mais leve. Quando as duas se encontram, a placa mais pesada, a do Pacífico, se curva para baixo e desliza sob a outra. Nesse processo é chamado de subducção. Ele ocorre a cerca de 5 centímetros por ano. Não é rápido, mas é implacável.
Em 10 milhões de anos, isso significa 500 quilômetros de fundo oceânico sendo engolidos pela Terra. À medida que a placa do Pacífico desce, ela puxa o fundo do mar consigo, criando uma depressão em formato de V. Essa depressão é a Fossa das Marianas. Existem outras fossas no Pacífico: a Fossa de Tonga, a Fossa de Kermadec e a Fossa do Peru-Chile. Então, por que a Fossa das Marianas é a mais profunda? 3 fatores principais. Primeiro, idade. A placa do Pacífico nessa região é excepcionalmente antiga, cerca de 170 milhões de anos. Quanto mais velha a crosta oceânica, mais fria e densa ela se torna. E quanto mais densa, mais profundamente afunda, como uma esponja encharcada. Segundo, ângulo. A placa do Pacífico desce de forma extremamente inclinada, quase vertical em algumas áreas. Um ângulo mais íngreme cria uma fossa mais profunda, como empurrar uma faca diretamente para baixo em vez de inseri-la inclinada. Terceiro, estrutura. O ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep, não é uniforme. Ele é dividido em 3 bacias: ocidental, central e oriental, criando bolsões localizados onde o fundo do mar foi puxado ainda mais para baixo. Mas a Fossa das Marianas não é apenas profunda, ela é geologicamente ativa. E essa atividade cria alguns dos ambientes mais estranhos da Terra. Perto da fossa, cientistas descobriram vulcões de lama que liberam metano e hidrogênio, vindos das profundezas da crosta. Existem também piscinas de CO2 líquido, onde o dióxido de carbono se torna mais denso que a água e repousa no fundo do mar como um lago invisível. E há fontes hidrotermais. Rachaduras no fundo oceânico, onde água superaquecida, atingindo até 400 graus Celsius, jorra e poucos centímetros de água quase congelante. Essas fontes sustentam formas de vida extraordinárias: vermes tubulares com mais de 2 metros de comprimento, ameijoas gigantes, bactérias que sobrevivem utilizando energia química em vez da luz solar. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra pode ter começado em ambientes como esses, bilhões de anos atrás. Não em lagoas iluminadas pelo sol, mas na escuridão, onde produtos químicos, e não a luz, alimentavam a existência. A fossa faz parte do sistema de reciclagem da Terra. O antigo fundo oceânico é empurrado para o manto, derrete e reaparece em outras regiões, como nova crosta. Sem esse processo, a Terra seria geologicamente morta. Sem terremotos, sem vulcões, sem montanhas. Mas entender a geologia é apenas o começo. A verdadeira pergunta não é apenas como a fossa se formou, é o que vive lá e como qualquer coisa consegue sobreviver em condições tão extremas. Para responder a isso, precisamos descer pelo oceano, camada por camada, e observar como a vida se adapta à medida que mergulhamos cada vez mais fundo. Imagine-se na superfície do oceano. A água é clara e morna. A luz do sol atravessa cardumes de peixes e plâncton à deriva. Este é o oceano que a maioria de nós conhece, mas abaixo desse mundo familiar, o oceano é dividido em 5 camadas, cada uma mais escura, mais fria e mais extrema do que a anterior. E as criaturas que vivem ali adaptaram-se de formas que parecem quase alienígenas. Então vamos descer e ver o que nos espera. Zona fótica, 0 a 200 metros. Aqui a vida prospera. O fitoplâncton microscópico produz cerca de 50% do oxigênio da Terra por meio da fotossíntese. Ele alimenta o zooplâncton, que alimenta pequenos peixes que, por sua vez, sustentam grandes predadores como atuns, tubarões e baleias. Luz, movimento, vida abundante, mas isso é apenas o começo. Zona crepuscular, 200 a 1000 metros. A luz começa a desaparecer. Essa camada concentra mais biomassa de peixes do que qualquer outra parte do oceano. O peixe bristlemouth, um pequeno peixe prateado do gênero Cyclohone, vive aqui em números estimados na casa dos 4 trilhões. Possivelmente o vertebrado mais abundante do planeta.
A bioluminescência surge por toda parte. Peixes brilham para atrair presas, confundir predadores ou se comunicar na escuridão. Mas já não há luz suficiente para a fotossíntese. E plantas não sobrevivem aqui. Tudo depende de caça, carniça ou migrações noturnas para camadas mais rasas em busca de alimento. Zona da meia-noite, 1.000 a 4.000 metros. Abaixo de 1.000 metros, os últimos vestígios de luz solar desaparecem. A temperatura cai para cerca de 4 graus Celsius. A pressão chega a 100 atmosferas. É a zona batipelágica, um mundo de escuridão absoluta. Aqui, enxergar é um desafio evolutivo. Algumas espécies, como o peixe-olho de corujinha, desenvolveram olhos enormes para captar o mínimo brilho bioluminescente existente. Outras, como o peixe-barreleia, possuem cabeça transparente. Seus olhos tubulares ficam dentro do crânio, apontados para cima, analisando as silhuetas de presas acima. E então há o predador mais icônico das profundezas, o peixe pescador. A fêmea carrega uma isca bioluminescente, um apêndice carnoso que balança diante da boca. Na escuridão, peixes menores confundem o brilho com o alimento, aproximam-se, e o ataque acontece em frações de segundo. O abismo, 4.000 a 6.000 metros. Abaixo dos 4.000 metros, entramos na zona abisopelágica. Aqui a vida é ainda mais rara. O fundo do mar é uma planície vasta e silenciosa de sedimentos finos, interrompida ocasionalmente por formações geológicas estranhas. Montanhas submarinas, cordilheiras, montes vulcânicos. A escassez extrema de alimento levou a um fenômeno curioso: o gigantismo abissal. Isópodes gigantes, lulas colossais, caranguejos-aranha com pernas que podem ultrapassar 4 metros de envergadura. No silêncio do abismo, crescer pode ser uma vantagem. Zona Hadal, 6.000 a 11.000 metros. O reino mais profundo. Temperaturas próximas do congelamento. Pressão superior a 1.000 atmosferas. A água torna-se mais densa, quase viscosa. E ainda assim, a vida persiste. Anfípodes podem atingir 30 centímetros, 10 vezes o tamanho normal. Xenofióforos, organismos unicelulares, alcançam o tamanho de bolas de futebol. Eles sobrevivem da chamada neve marinha, uma chuva lenta e constante de matéria orgânica que desce das camadas superiores. A carcaça de uma única baleia pode sustentar um ecossistema inteiro por anos. E nas fontes hidrotermais, bactérias convertem compostos químicos em energia por meio da quimiossíntese, sustentando vermes tubulares, moluscos e camarões em completa escuridão. Apenas cerca de 400 espécies foram documentadas em todas as zonas hadais do mundo, e cada nova expedição revela mais. Quanto mais fundo vamos, mais percebemos o quanto ainda ignoramos. Mas alcançar essas profundezas, observá-las, estudá-las, compreendê-las, exige superar um dos maiores desafios da exploração: a pressão. E é aí que começa o verdadeiro desafio da engenharia. A pressão é o maior obstáculo para explorar o oceano profundo. Na superfície, experimentamos uma atmosfera de pressão. A 10.000 metros de profundidade, esse número ultrapassa 1.000 atmosferas. A força é tão imensa que pode esmagar um submersível como se fosse uma lata de refrigerante. E às vezes isso realmente acontece. Em 2014, um submersível não tripulado chamado Nereus explorava a fossa de Kermadec, a 9.990 metros de profundidade. Sem aviso, ele implodiu. O casco de pressão falhou e o veículo foi destruído instantaneamente. Fragmentos foram recuperados depois, espalhados pelo fundo do mar. Mais recentemente, em 2023, o submersível Titan implodiu durante a descida até os destroços do RMS Titanic. 5 pessoas morreram. A causa foi falha estrutural. Em grandes profundidades, até a menor imperfeição em um casco de pressão pode ser catastrófica. A água não entra lentamente, ela colapsa para dentro com a força de uma explosão.
É por isso que a exploração do mar profundo é tão difícil e porque a tecnologia necessária para alcançar a zona radal está entre as mais avançadas da engenharia moderna. Os primeiros submersíveis de grande profundidade, como o batiscafo Trieste, utilizavam esferas grossas de aço para proteger a tripulação. A esfera era pequena, apertada e comportava apenas 2 pessoas, mas funcionava. O aço é forte. Se for espesso o suficiente, pode suportar pressões imensas. Submersíveis modernos como o DSV Limiting Factor, desenvolvido para as expedições de Victor Vescovo, evoluíram significativamente. O casco de pressão é feito de titânio, mais leve e mais resistente que o aço. O submersível é envolvido por espuma sintática, um material que fornece flutuabilidade sem colapsar sob pressão extrema. No interior, há sistemas de suporte de vida, câmeras 3D, braços robóticos para coleta de amostras e sensores capazes de medir temperatura, salinidade e profundidade com precisão milimétrica. E mesmo assim, cada mergulho continua sendo um risco calculado. Cada vedação, cada junta, cada solda, tudo precisa ser perfeito, porque a 11 mil metros não existe margem para erro. Então, o que realmente aprendemos com esses mergulhos? A maioria das pesquisas em águas profundas envolve lançar câmeras ou sondas até o fundo do mar e registrar o que quer que passe pelo campo de visão. Mas o campo é limitado. O tempo é curto. E os organismos que vivem ali são, muitas vezes, rápidos demais, pequenos demais ou raros demais para serem capturados em imagem. É por isso que novas espécies são descobertas em quase todas as expedições. Ainda estamos longe de catalogar tudo o que vive nas profundezas. E talvez nunca consigamos. O oceano profundo é simplesmente grande demais, remoto demais, difícil demais de acessar. Mas há uma questão ainda maior. À medida que nossa tecnologia melhora e alcançamos esses ambientes extremos com mais frequência, surge um novo desafio. Não apenas explorar, mas proteger. Se quiser, no próximo bloco posso desenvolver o impacto humano, mineração em águas profundas, cabos submarinos, mudanças climáticas, mantendo o tom cinematográfico para o público brasileiro. Então, o que realmente existe no ponto mais profundo da Terra, mais do que criaturas estranhas? O que existe ali é prova de que a vida se adapta a condições que um dia consideramos impossíveis. Prova de que a evolução encontra um caminho, mesmo nos ambientes mais hostis imagináveis. E prova de que, apesar de tudo o que aprendemos, o oceano ainda guarda segredos muito além da nossa compreensão. Isso importa, porque o oceano profundo não é apenas uma curiosidade científica. É um laboratório natural para entendermos como o nosso planeta funciona. Processos em zonas de subducção, como os que formaram a Fossa das Marianas, impulsionam a tectônica de placas, desencadeiam terremotos e moldam continentes inteiros. Os organismos que vivem ali oferecem pistas sobre a própria origem da vida. Alguns cientistas acreditam que as primeiras células vivas da Terra podem ter surgido próximas a fontes hidrotermais, semelhantes às encontradas nas profundezas das fossas oceânicas. Há também um significado prático. Micro-organismos da zona radal já revelaram enzimas capazes de funcionar sob condições extremas, com aplicações na medicina, na indústria e na biotecnologia. Mas toda exploração traz responsabilidade. O oceano profundo não é isolado. Ele está conectado ao resto do planeta por correntes marinhas, ciclos químicos e cadeias alimentares. O que acontece a 11 mil metros influencia o que acontece na superfície. E o que fazemos na superfície? A poluição, a pesca excessiva, o aquecimento global, eventualmente alcança o abismo. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta. Exploramos menos de 5%. Existem cadeias de montanhas lá embaixo que nunca vimos, ecossistemas que nunca documentamos, espécies que nunca nomeamos. A Fossa das Marianas é apenas uma fossa, uma cicatriz no fundo do oceano, e ainda assim já revelou maravilhas que jamais imaginamos. Agora, imagine o que mais está lá fora, esperando na escuridão.